Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, da outra Procuradoria Regional Eleitoral, na pessoa do Dr. Pedro, aqui presente, nossos funcionários, servidores, os senhores advogados, partes e público aqui presente. A ata da sessão passada fica aprovada diante da ausência de qualquer manifestação em sentido contrário. Nós temos alguns anúncios de adiamento e eu gostaria até de contar aqui com a compreensão dos eminentes pares, e aí em respeito até mesmo aos senhores advogados, o doutor Peleja está afastado até o dia 3 de julho, que me passa a informação aqui dos senhores diretor-geral e o secretário. Em razão da necessidade de se ficar adiando, e aí os advogados muitas vezes têm interesse nesses processos, têm que ficar comparecendo. Então eu estou fazendo aqui uma sugestão e eu gostaria de contar então com a aquiescência dos senhores relatores ou quem estiver com vista, porque não teremos condições de dar sequência ao julgamento em razão dessa ausência justificada do Dr. Peleja. Então, esses anúncios que eu vou fazer aqui, que continuam adiados, nós poderíamos inverter, seriam então retirados de pauta, porque aí haveria uma outra inclusão com a intimação dos advogados para que a gente possa contornar, até porque nós vamos ficar sucessivamente adiando e assim, até uma coisa meio contraditória trazer aqui os interesses de advogados, de partes, e aguardando e ter que ficar continuamente adiando. Então, eu consulto inicialmente. A princípio, que seriam adiados, seriam então retirados de pauta o 45.877, o 724, o 313, que são os itens 2.1, 2.2 e 2.3 da pauta física. Ainda, o 601.087, 601.368, 601.309, 600.158, 601.136, que também o que acaba de entrar aqui é o 1.11, é o 601.323. Não, esse dá para fazer amanhã. Não julgamos. Então tá bom. Então desculpa, esse aqui eu vou tirar, eu não vou fazer esse referência a esse 1.11, tá ok? Então continua esses que eu fiz referência, só o 45877, 724 e 313 da pauta física e 601.087, 601.368, 601.309, 600.158, 601.136 da pauta eletrônica. Todos esses, se os eminentes pares consentirem, eu gostaria de anunciar como retirados de pauta. Há alguma objeção nesse sentido? Podemos considerar, então, como retirados de pauta para todos os efeitos. Esses processos obterão nova publicação, até, inclusive, para conciliar essa situação do Dr. Ricardo, que está na iminência de vencer o seu mandato. É um dos pontos também que está me levando a tomar essa atitude, porque nós conciliaríamos o retorno do Dr. Peleja para, em tempo, de julgar antes da sua baixa aqui no nosso tribunal. Ok? Fica, então, retirados de pauta todos esses anunciados. Esse aqui, desembargadora Marilson, a senhora pede aqui o adiamento, seria para a sessão de amanhã, esse do 1.11, que é um PJI de prestação de contas? A senhora quer também retirar de pauta? Então, também fica anunciado como retirado de pauta, o 1.11 é o PJE 0601.323, que é uma prestação de contas do requerente Eduardo Marques Lima, da relatoria da desembargadora Marilson Andrade Haddad, que fica também retirado de pauta. Naturalmente vai para... Aí, né, se for o caso, a gente toma as providências de convocação. Em pauta para julgamento, um pedido de preferência com sustentação oral,
É o 1.7, é o processo PJE 0600 033. É um habeas corpus com pedido liminar referente ao processo 7962, o recurso criminal da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. O impetrante é o Dr. Felipe Maia Broeto Nunes e o Dr. Valber da Silva Melo. O paciente é Edilson Baracate e Denise Baracate. A relatoria deste habeas corpus é da doutora Vanessa Curti Perenha Gasque, a quem passo a palavra. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelos advogados Felipe Maia Broeto Nunes e Valber da Silva Melo em favor dos pacientes Edilson Baracate e Denise Baracate, condenados na ação penal eleitoral número 7962/2015, processo físico, que tramitou perante o juízo da 58ª Zona Eleitoral, então de Várzea Grande, e que se encontra atualmente pendente de apreciação em grau recursal nesse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. A sentença condenatória fixou a pena do réu paciente Edilson Baracate em 3 anos de reclusão e 5 dias multas. Idênticas sanções foram aplicadas à ré paciente Denise Baracate. Em síntese, sustentam que os pacientes tiveram suas defesas patrocinadas inicialmente pelo advogado nomeado pelo juízo, folha 975 da ação penal, Dr. Rinaldo Takeshi Seno, de Assunção, o que não apresentou alegações finais, folhas 1188 da ação penal. E após o ocorrido, não foram intimados pessoalmente para a constituição de novo advogado, tendo o juiz nomeado novo defensor dativo, sem oportunizar contratação de advogado particular. Que as alegações finais apresentadas foram únicas para todos os acusados e foi genérica. Que a defensora dativa deixou de apresentar recurso de apelação e que não foram intimados pessoalmente da sentença condenatória que transitou em julgado em 16/10/2017. Requerem a concessão da ordem contra ato tido por ilegal e abusivo do juiz ACO para a anulação do processo desde as alegações finais ou a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória com a consequente reabertura do prazo para a apelação. O pedido liminar foi indeferido por não vislumbrar na ocasião a presença dos requisitos para sua concessão. A adota Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão parcial da ordem, no sentido de que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória para os pacientes, a fim de que eles sejam pessoalmente intimados da sentença exarada. É o relatório, senhor presidente. Relatório, passa a palavra então ao eminente advogado. Eminentes julgadores, cumprimento a todos. Estendo meus cumprimentos ao doutor representante do Ministério Público. Embora disponha de 15 minutos, pretendo ser bastante sucinto nas razões, excelências, por uma razão bastante singela. A defesa encampa aqui o posicionamento evidenciado pelo Ministério Público e pleiteia tão somente que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tendo em vista a não intimação pessoal dos pacientes. Isso porque, inicialmente, embora eles tenham constituído advogado, este foi nomeado para um cargo público e se deu por impedido. Posteriormente isso, eles foram novamente oportunizados a manifestarem seu interesse acerca de um advogado, só que aqui faço uma observação, excelências. Trata-se de um senhor de pouca capacidade, sem estudo, e na cabeça dele ele tinha advogado. Ele falou, não, eu já tenho advogado. E o seu advogado não apresentou as peças processuais que lhe foram solicitadas.
novamente oportunizou-se ao senhor Baracate, parece até que é um senhorzinho que é DJ lá em Várzea Grande. Ele falou, meu advogado está no processo. Em síntese, ele achou que tinha advogado, mas não tinha. Após o juízo de primeiro grau, encaminhou os autos para o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário de Várzea Grande e aquela instituição disse que não poderia patrocinar os interesses do seu Baracate, da dona Denise, por quê? Porque a causa envolvia assunto de grande complexidade. Em razão disso, retornou o processo para primeiro grau e o juiz nomeou o defensor dativo. Nesse iter, houve diversas irregularidades no sentido de negligência, excelência, dos advogados dativos, tanto que houve sucessivas nomeações de advogados dativos. Fato é que, quando da prolação da sentença penal condenatória, os pacientes eram defendidos por advogados dativos e não foram intimados pessoalmente da sentença que lhes fora proferida em desfavor. Em sede de parecer, o Ministério Público bem salienta que os recursos, evidentemente, são voluntários e a advogada dativa não estaria obrigada a recorrer daquela decisão. Todavia, é de se supor que, como corolário do contraditório, seria necessária a ciência também por parte dos pacientes, que eram os principais destinatários daquele título condenatório. Todavia, além de não recorrer e não ficar sabendo da sua condenação, o que vieram a tomar conhecimento na mídia posteriormente, eles não foram intimados nem pessoalmente, nem pessoal e nem por edital, excelências. E aí o Ministério Público pontua que, nesse ponto, é incontroversa a nulidade. Ora, se não houve intimação pessoal, pelo menos a editalícia haveria de ser feita. E nem essa foi feita. Então, nesse ponto, a nulidade que a defesa reclama é a ausência de intimação dos pacientes da sentença penal condenatória, o que lhes inviabilizou a interposição de recurso a tempo e modo, prejudicando, evidentemente, o direito fundamental do contraditório e a ampla defesa. E aí, para não me delongar mais, excelências, eu faço uma observação que, com devido respeito, sem fazer qualquer juízo de valor ao trabalho levado a efeito pelos advogados ad hoc, é inconcebível que em uma causa em que uma instituição de ensino diz que não pode patrocinar os interesses, dada a complexidade da matéria, o advogado elabore alegações finais para 4 defendentes e dedique 2 ou 3 parágrafos para cada um, sem enfrentar a imputação, sem aduzir teses relevantes e sem pleitear de fato o que cabia ali para os defendentes. Nós, em que pese reconheçamos a existência de uma defesa formal, no caso da não anulação do feito em razão da ausência de intimação, a defesa pleiteia que seja reconhecida a ineficácia da defesa técnica. E aqui eu digo não ineficácia eu digo não ausência, porque não houve uma defesa formalmente constituída. Houve, de fato. Só que essa defesa ela foi uma defesa, com devido respeito, meramente simbólica. E aqui nós defendemos que seria hipótese de incidência denunciado 523 do Supremo, que diz que a ausência de defesa, e aqui digo, a ausência material de defesa, ensejaria nulidade absoluta, porque é de se supor que alegações finais genéricas, que não enfrente concretamente as imputações descritas na inicial, que não faça alusão às provas produzidas durante o processo, ela não se presta à sua finalidade precípua, que é se contrapor àquela pretensão acusatória. Ela, na verdade, se afigura como mera formalidade para preencher um ato simbólico. Então, seriam 2 os pleitos para encerrar. No primeiro momento, e aí, de acordo com o parecer ministerial, que seja anulado o trânsito, que seja desconstituído o trânsito em julgado, viabilizando que os pacientes possam interpor os seus recursos de apelação,
caso assim não entendam que seja anulado por ausência material de defesa nos moldes da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. São essas as razões, excelências, a defesa agradece a atenção e aguarda. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificada a palavra com a eminente relatora. No que diz respeito aos argumentos da defesa de Edilson Baracate e Denise Baracate, tenho que lhes assiste razão tão somente quanto ao pleito subsidiário para a desconstituição do trânsito em julgado e nova intimação pessoal dos réus da sentença penal condenatória, na esteira do bem lançado parecer ministerial. Conforme breve histórico que se narrará, não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa técnica ao longo do processo, até a sentença, se os réus foram intimados pessoalmente nos momentos oportunos nos autos. Os réus Edilson e Denise Baracate foram pessoalmente citados. Na ocasião, o réu Edilson constituiu o advogado e apresentou defesa prévia. O mesmo em relação à ré Denise. Na sequência, os patronos dos mencionados réus foram intimados a apresentar resposta, as quais foram apresentadas folhas 313 e 319 e folhas 323 e 335 da ação penal. Depois foram expedidas cartas de ordem para o oitiva das testemunhas arroladas, nas quais houve intimação pessoal dos réus e defensores constituídos em diversas ocasiões. Aí cito as folhas. Denotando ativa participação na instrução processual e sem qualquer ilegalidade. Quando informado nos autos o impedimento do advogado do réu Edilson Baracate, em 9 de junho de 2014, o paciente foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor, tendo quedado inerte. Intimado para patrocinar a defesa do réu, a Defensoria Pública da União informou que, em contato com o réu, este insistiu em informar que possuía advogado constituído no processo, mesmo alertado a respeito da ausência da manifestação nos autos, folhas 968 da ação penal. Novamente intimado pessoalmente por força do despacho de folhas 971 da ação penal, o réu não se manifestou, ocasião em que foi nomeado o defensor dativo Dr. Rinaldo Takeshi Seno de Assunção. Também na audiência de instrução, no dia 7 de maio de 2016, houve comparecimento do advogado nomeado ao réu Edilson, bem como o comparecimento da ré Denise e de seu advogado, folhas 1036 da ação penal. Portanto, mais uma vez, sem qualquer ilegalidade ou nulidade. Após o decurso do prazo para apresentação dos memoriais por parte dos advogados dos réus Edilson, Denise e Murilo, é que foi nomeada nova defensora dativa. Como o réu Edilson já estava sendo defendido por defensor dativo, dispensava nova intimação pessoal para constituir defensor. Quanto à ré Denise, esta foi pessoalmente intimada, folhas 1200 da ação penal, a constituir defensor e quedou-se inerte, folhas 1203 da ação penal. Não houve um só momento ao longo do processo no qual os pacientes tenham ficado desassistidos de defesa técnica. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo, segundo o qual o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Por tal razão, foi editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Não houve sequer deficiência de defesa até a sentença. O fato de os réus terem sido condenados por si só não basta a prova do prejuízo. Caberia à defesa, portanto, demonstrar que eventual atuação diversa dos advogados anteriores poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição dos réus, ainda que pela geração da dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, tendo em vista que a alegação é genérica. Nesse sentido, o STJ afirmou o entendimento de que a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou de desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu.
Assim, nesta primeira questão, considerando que os réus foram assistidos durante toda a instrução processual por advogados constituídos que atuaram em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando da audiência de instrução e julgamento, resta ausente comprovação de qualquer prejuízo, pelo que não verifico nulidade a ser declarada neste aspecto. Porém, na segunda questão, tem razão os réus Edilce e Denise, em razão da nulidade pela ausência de intimação pessoal da sentença penal condenatória. Nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, a intimação da parte será feita, inciso 2 do 392, ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou sendo afiançável a infração tiver prestado fiança. Inciso 6, mediante edital, se o réu, não tendo constituído o defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Da interpretação desse dispositivo legal, depreende-se que o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, caso não tenha advogado constituído nos autos. E, caso não seja encontrado, a intimação deve ser por edital, não bastando a intimação pessoal do defensor dativo, sob pena de violação à ampla defesa. No caso, estando os réus, à época da prolação da sentença condenatória, defendidos por defensor dativo, deveria ter havido a intimação pessoal. Veja-se, o artigo 392 do Código de Processo Penal impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu, apenas na hipótese de sentença condenatória e não no acordo proferido em sede de apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é devida a intimação pessoal do defensor dativo ou conforme dicção do parágrafo 4º do artigo 370, STJ, HC 177.475, relatoria do ministro Gilson Dipp. Assim, evidenciada a ilegalidade na certidão de trânsito em julgado de folhas 1308 quanto aos réus Edilce e Denise, a mesma deve ser desconstituída a fim de que os réus sejam intimados da condenação pessoalmente ou, caso não seja possível, via edital, oportunizando-lhes a interposição de recurso em homenagem à ampla defesa. Com essas considerações, concedo parcialmente a ordem, na forma do parágrafo acima. Após a intimação, na forma mencionada, a ser realizada pelo cartório eleitoral, devem os autos da ação penal, número 7962, retornar ao TRE para a análise dos eventuais recursos interpostos pelos réus, ora pacientes, ou ser certificado o trânsito em julgado se decorrido o prazo para apelação. Traslade-se cópia deste acordo para os autos físicos. É como voto, senhor presidente? Como vota Dr. Mário Cono? Acompanha integralmente o voto da relatora, porque não se trata de reanálise da sentença, se trata na visão, sim uma declaração feita pelo escrivão que se mostra equivocada, porque é evidente o erro em não ter intimado as partes como deveria. Luiz Bortolucci? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanha a relatora. Desmagador Marilson? Doutor Ricardo Gomes Almeida? Senhor presidente, eu só gostaria em um determinado aspecto, e pelo que eu entendi aqui no relatório, o impetrante se insurge contra 2 fundamentos, né? São 2. E a eminente relatora acolheu o segundo fundamento, né? Eu, em relação ao segundo fundamento, eu acompanho integralmente. Todavia, em relação ao primeiro elemento, eu entendo que, neste caso, eu prefiro não conhecer do habeas corpus em relação a esse aspecto. E deixar a oportunidade da parte, eventualmente, se insurgir através do meio adequado, mais adequado, que seria, eventualmente, uma revisão criminal. É como voto, senhor presidente. A questão foi posta, já votando, né? O senhor já concluiu o voto, Vossa Excelência? A questão foi posta, são 2 pedidos, um com maior extensão para a concessão da ordem, para anular a parte final, que reabrir a possibilidade de uma nova fase final, né? Que seriam os debates, as alegações finais, né?
Nesse aspecto, eu vejo que foi muito bem delineado no voto da eminente relatora de que houve a intimação pessoal, e esse é o ponto que eu observei bem, houve a intimação pessoal para que ele constituísse novo advogado. E ele quedou-se inerte, até o termo que Vossa Excelência utiliza no voto. Se ele queda inerte e não toma providência, não resta outra possibilidade ao juízo a não ser a nomeação dativa, que foi o que aconteceu. Então, eu já estou enfrentando essa questão porque foi colocada aqui, ainda que se possa eventualmente cogitar lá uma revisão criminal, mas a revisão criminal tem que ser dentro daqueles meandros lá do artigo 620, 621 do CPP, só naquelas possibilidades. Nesse aspecto, eu não tenho dúvida em denegar a ordem, acompanhando a eminente relatora. O segundo ponto, que é com relação à nulidade por ausência de intimação pessoal, também está coberto de razão a eminente relatora, porque, em se tratando não de advogado constituído, mas de advogado nomeado, a essência é que se dê ciência o réu, né, no caso, ao Edilson e a Denise Baracate, para que eles, eventualmente, possam exercer seu amplo direito de defesa, com os recursos inerentes e tudo mais, como é previsto na legislação. De forma que, com essas brevíssimas considerações, eu vou pedir vênia aqui pela dissidência parcial, né? Mas vou acompanhar integralmente a ordem pela concessão parcial da ordem vindicada nos termos do voto da relatora. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. O resultado fica assim: o tribunal, por maioria, concedeu, eu vou dizer parcialmente, aqui não pode nem por maioria, eu vou assim, por unanimidade, tira aí, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem vindicada nos termos do voto da douta relatora e em consonância com o parecer, vencido nesse ponto, no pedido principal, o quinto vogal, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que não conhecia do pedido. Ok? Essa é a proclamação do resultado. Obrigado. Em mesa para julgamento da relatoria do Dr. Luiz Bortolucci. É o PJ, é isso aqui? Não, né? Físico, desculpa, é físico. 2.4, processo 1966. É um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato, cargo prefeito de Sorriso, das eleições de 2016. O recorrente Júnior César Leite da Silva. O recorrido do Ministério Público Eleitoral, como dito, da relatoria do Dr. Luiz Bortolucci, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Curso de recurso eleitoral interposto pelo candidato Júlio César Leite da Silva, do município de Sorriso, em face da sentença proferida pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, que julgou não prestadas as contas referentes às eleições municipais de 2016. Em suas razões recursais, o candidato recorrente arguiu preliminarmente nulidade por cessação em defesa, porquanto o juiz ACO, antes de proferir a sentença de não prestação, deixou de notificar o candidato para constituir advogado nos termos do artigo 84, parágrafo 3º da Resolução 23463. No mérito, o recorrente apresenta as contas de campanha na fase recursal e junta ao presente recurso os documentos de folhas 65 e 70. Em contrarrazões, o parque aduz que a preliminar de cessação de defesa não merece ser colhida, haja vista que a aplicação do parágrafo mencionado não se enquadra no presente caso, tendo em vista que as contas não foram apresentadas pelo candidato. No mérito, expõe que as contas apresentadas na fase recursal devem ser recepcionadas como pedido de regularização, porém a sentença de piso deve ser mantida incólume para os fins de não obtenção da quitação eleitoral. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, do primeiro parquinho de primeiro grau, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra ao eminente relator.
Aprovado, né? Depois nós vamos ter que... Vou fazer o voto preliminar da subnulidade por cessamento de defesa. Emendes pares. Registro que a prestação de contas subexame relativa à prestação ao exercício financeiro de 2016 deve observar os ditames da Resolução 23463. No caso, ocorreu a omissão do requerente quanto ao dever de prestar contas. Em seguida, foi determinada a citação pessoal do candidato para que se manifestasse no prazo de 72 horas, quanto à não prestação de contas. Devidamente citado, o requerente continuou omisso, deixando transcorrer em habeas o prazo assinalado conforme certificado pelo chefe do cartório. Em seguida, sobrevia a sentença que julgou as contas do candidato como não prestadas, intimando-o pessoalmente do seu inteiro teor. O requerente aduz em suas razões recursais preliminarmente que o juiz monocrático deixou de notificar o candidato para constituir advogado. Portanto, a sentença seria nula. Note-se que a argumentação do requerente é equivocada. Somente deveria ser aplicado caso o candidato tivesse prestado contas anteriormente, mas não foi o que aconteceu. De fato, o dispositivo invocado pelo requerente tem como objetivo a regularização da representação processual, ausência de procuração. No entanto, é pressuposto para sua aplicação que as contas tenham sido prestadas. Assim, o rito seguido pelo juiz de primeira instância foi acertado, visto que o candidato não havia comparecido aos autos para apresentar suas contas de campanha, razão pela qual não há que se cogitar a intimação do mesmo para regularizar a eventual deficiência da capacidade postulatória. Em razão disso, não vislumbra o cessamento de defesa. Por conseguinte, rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial. Como voto, senhor presidente? O doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eminentes pares, eu tenho uma questão que precisa ser enfrentada nessa preliminar. Não houve intimação da parte, né? Não, a parte foi citada, não apresentou a prestação de contas e, com isso, foi julgada como não prestadas. E a parte vem questionando que, como ela não apresentou, deveria ter sido intimada para a regularização postulatória. Ocorre que sequer houve manifestação de qualquer advogado nos autos sem a devida apresentação ou sequer omissão disso. Ele, na verdade, não apresentou a prestação de contas. Sim. A questão é exatamente essa. Se nós combinarmos, fazermos uma interpretação sistemática do artigo 84, parágrafo 3º, que é o que sustenta a defesa, combinado com o artigo 45, parágrafo 4º, inciso 4º e parágrafo 5º da mesma resolução, exige-se sim a intimação da parte, mesmo no caso de não prestação de contas. Isso é uma questão que, para mim, me convence a acatar a preliminar, porque o espaço de exegese, de interpretação diante de uma norma da qual está, para mim, postada de forma bastante clara, neste caso, deveria sim ser intimado para, em 72 horas, conforme prevê o dispositivo da resolução, combinado com o artigo 84, parágrafo 3º, abrir o espaço, o prazo, para que ele tivesse oportunidade de contratação de seu advogado. Isso é uma interpretação sistêmica do artigo 45, parágrafo 4º, inciso 4º e parágrafo 5º, combinado com o artigo 84, parágrafo 3º da resolução 23463/2015. Por conta dessa situação, eu peço vênia, mas acredito que seria caso de agasalhar a preliminar. Me permite só um esclarecimento. O réu transcorreu o prazo para prestação de contas, aí o candidato foi citado para, em 72 horas, apresentar a prestação de contas e ele nada fez. Desembargador, pois não. Por isso eu indaguei no início. Sim. Eu pedi. Eu queria checar se houve. Sim, houve para ele apresentar a prestação de contas em 72 horas. Ele não apresentou. Ele está alegando que, posteriormente, antes de sentenciar, o juiz deveria ter novamente intimado para ele regularizar
a procuração, a constituição de advogados nos autos, regularizar a representação processual, mas ele sequer estava representado processualmente porque ele estava omisso, pois citado não apresentou a prestação de contas. Exatamente. Aí vem o artigo 45, aí a defesa sustenta que deveria se aplicar a regra do 84, parágrafo 3º, correto? Só que ele não prestou contas. Então não tem como intimar o advogado, correto? Porque não existe advogado, não houve prestação de contas. Né? A omissão, da omissão nada se tira. Então, da omissão ocorre aqui a revelia. Exatamente. Só que nesses casos, onde há a ausência de prestação de contas, aplica-se, talvez, eu imagino, o artigo 45, parágrafo 4º. Em casos de omissão, não prestação de contas, se nós fizermos uma interpretação sistemática do 45, parágrafo 4º, inciso 4º e parágrafo 5º, com o dispositivo do artigo 84, parágrafo 3º, a regra, para mim, seria essa. Deveria intimá-lo novamente para manifestar no processo e, no caso, constituir advogado. Isso é uma questão de... que, para mim, a bitola, né, de interpretação fica bastante restrita porque nós estamos falando sobre regras de direito processual e nulidade, né? Norma híbrida, então talvez eu vou pedir vista, excelência. Você está pedindo vista? Para examinar. Porque é um processo físico, né? Sim. Eu vou examinar essa questão. O processo é eletrônico, doutor. Desculpa, é processo eletrônico. Sim. Não. É físico? Perdão. É físico? Isso é físico. É físico. Se alguém quer já pronunciar ou aguarda? Presidente. Doutor Maricone. Eu estou vendo o mesmo artigo citado aqui. Eu estou vendo o artigo 45, em que a prestação de contas finais referentes ao primeiro turno, os candidatos a partidos devem ser prestados justiça eleitoral, aí tem a data. Havendo segundo turno, também a data, mas o que me chama a atenção aqui é o parágrafo 4º, dizendo: do fim dos prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos. E está no inciso 4º. O omisso será notificado para querendo manifestar-se no prazo de 72 horas. E o inciso 6º diz claramente que, permanecendo omissão, as contas serão julgadas como não prestadas. E assim eu acompanho o voto do relator. Que foi o que aconteceu nos autos, né? E o parágrafo 5º, continuando, o mesmo dispositivo da resolução, a notificação de que trata o inciso 4º, e qual é o inciso 4º? O omisso será notificado para, querendo manifestar-se no prazo de 72 horas, aí vem o parágrafo 20. A notificação de que trata esse inciso 4º deve ser pessoal, deve ser pessoal e observar os procedimentos no artigo 84 e seguintes da resolução. E remete lá no 84, que é o que disciplina a necessidade da contratação do advogado. Sim, senhor, mas só que o senhor, para entender o que eu estou dizendo, é o seguinte: ele foi citado pessoalmente a apresentar defesa. Se ele tivesse apresentado defesa sem advogado, e como é um procedimento aqui que tem caráter judicial, aí ele teria que seguir esse artigo para intimá-lo, para que ele regularizasse a representação processual. Mas, no caso, não chegou a essa fase. Ele sequer apresentou defesa. Se ele não apresentou defesa, ele vai regularizar qual representação, se não há nenhuma manifestação de advogado nos autos. Ele não vai ser... vou intimá-lo para ele regularizar a representação. Mas qual representação? Se ele sequer está representado, porque não houve a defesa por si só. Então, convém, mas não se chega a esse parágrafo 5º, quanto menos esse é o artigo 84, porque o procedimento tem um andar. E não se chegou no 5º, porque o 4º, ele citado pessoalmente para apresentar defesa, ele não apresentou. O que fez só em fase de recurso. Aí sim ele está representado com advogado, que será o mérito do julgado. Bom, de qualquer maneira, então, fica... Senhor presidente,
Vou aproveitar a discussão aqui Claro. e já vou encaminhar meu voto. Eu entendo que também há disciplinamento no caso da omissão e em sendo já preconizado que no caso de omisso será feita a intimação e foi feita a intimação e ainda assim não fez. Eu acredito que a interpretação dada no voto do Dr. Bertolucci é a mais adequada e por isso vou acompanhá-lo, pedindo vênia ao Dr. Sebastião. Fica então adiada desse... Pois não, senhor. Excelência, eu vou rever meu posicionamento, vou acompanhar o doutor relator. O senhor está acompanhando? O senhor Houve acompanha? intimação. Tá. Os senhores acompanham, então falta a desembargadora Marilson Acompanha o ministro relator. e o doutor Ricardo. Senhor presidente, eu confesso que agora eu estou com dúvida. Sinceramente, estou com dúvida. Queria pedir um esclarecimento ao eminente relator. Pelo que eu entendo, ficou claro para mim, a parte não prestou contas espontaneamente, o chefe do cartório fez o que deveria ser feito, autuou o feito como prestação de contas, ele foi intimado pessoalmente para apresentar a defesa, a prestação de contas, não fez, e a dúvida pelo que eu entendi do eminente doutor Sebastião, era quanto à aplicação do inciso 4º, que diz o seguinte: o omisso será notificado para querer manifestar em 72 horas. Esse inciso 4º foi feito, foi realizado. E aí diz o seguinte: a notificação de que trata o inciso 4 deverá ser pessoal. Entendi. Senhor presidente, agora está esclarecido para mim de forma bastante cristalina. No caso, ele foi intimado. Então, para mim está bastante claro também, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar o eminente relator. Então fica superada a preliminar, fica com o voto mérito de Vossa Excelência. No tocante ao mérito, o recorrente apresentou documentos de folha 6570, pleiteando sejam eles considerados para dar provimento ao recurso e declarar as contas aprovadas com ressalva. A documentação apresentada pelo requerente não merece ser conhecida, porquanto não foi elaborada e transmitida pelo meio adequado, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, conforme preconizado no artigo 49 e 50, Resolução 23.463 de 2015. Ademais, mostra-se inadmissível a prestação de contas em grau recursal, tanto em razão da preclusão para a prática do ato após a sentença que as declarou não prestadas, quanto pelo fato de que o juízo competente para apreciar e julgar as contas originariamente é do primeiro grau. Aí eu coleciono precedentes que vou poupar da leitura. Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito a preliminar, como já tenho feito com relação à arguição de nulidade, e nego provimento ao recurso para manter a sentença de primeiro grau que julgou como não prestada as contas de Júnior César Leite da Silva, em consonância com o parecer ministerial. Para melhor deixar claro, no recurso que o candidato vem e apresenta a sua prestação de contas, né? Sendo que, na realidade, ele tem a posteriori a possibilidade de fazer a retificação, de fazer a prestação pelo meio convencional ao juiz de primeiro grau. E ele quer que nós aprovemos a prestação de contas e aí estaria suprido a primeira instância. A razão pela qual eu não estou provendo o recurso. Sim, Excelência. Como vota doutor Sebastião Monteiro? Acompanho o relator. Desembargador Marilson? De acordo. Doutor Ricardo Almeida? De acordo. Doutora Vanessa? De acordo. Mário Cono? De acordo. Resultado: o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerçamento de defesa e, no mérito, também, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento 2.5, isso aqui é da relatoria do doutor Ricardo Almeida. É o processo 26868. É um recurso eleitoral em ação de impugnação de mandato eletivo do cargo de vereador. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. Recorrido é Divino Pereira de Pinho e Ezequiel da Silva Costa. E ainda José Cedernir de Oliveira, Benedito Ribeiro da Silva, Cleiton Martinelli Taborda, Jari
Ângelo da Silva, Rogério Aparecido de Araújo, Tiago César da Cunha Bernegosi, Bruno Lapena Garcia, Rosimaria Painduque Soares e Cíntia Milene da Silva Oliveira. Também recorrido ainda a coligação Adiante Trivelato não pode parar. Relatoria, doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar até a leitura do relatório, senhor presidente, eu queria noticiar uma questão de ordem suscitada nesse processo ontem pelo advogado da parte recorrida, e que eu tenho a impressão que talvez tenhamos que tirar de pauta, a não ser que o Ministério Público concorde no julgamento, porque é a parte recorrente, tendo em vista que essa ação discute aquela questão da candidatura fictícia de mulheres e a necessidade do litisconsórcio passivo necessário, que é um ponto pacífico. Inclusive, jogamos recentemente para o Ministério Público. Então, senhor presidente, se de repente o Ministério Público concordasse com o julgamento, ou senão nós teríamos que tirar de pauta e abrir o prazo por conta do artigo 10 do Código de Processo Civil. Sem dúvida. Agradeço a atenção aí do Dr. Ricardo, relator, sobre enfim, a necessidade de colheita de manifestação prévia do Ministério Público, mas, de fato, até para o bom andamento dos trabalhos, não há qualquer tipo de prejuízo ou qualquer perspectiva, inclusive, penso eu, de alteração do posicionamento de ambas as instituições. Essa é uma tese que já tem sido discutida por esta corte, que já tem trilhado um entendimento, o qual a Procuradoria Regional Eleitoral submeteu à apreciação do Tribunal Superior. Então, enquanto também se aguarda essa resposta da Corte Superior, por princípio nós temos adotado o mesmo entendimento, né, especificamente com relação a esse ponto do litisconsórcio necessário. Então, com as devidas vênias à jurisprudência da Corte, não vislumbro razões nesse momento, até por uma questão de uniformidade do entendimento ministerial, para reverter a defesa dessa tese, de maneira que, com relação ao ponto, postulo, então, pela rejeição da questão de ordem arguída, com o posterior julgamento do feito, no mérito, reiterando em toto os termos do parecer ministerial. É isso, senhor presidente. Retorno a palavra ao eminente relator. Então, senhor presidente, eu vou ler o relatório. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a apresentação de impugnação de mandato eletivo fundada em alegação de fraude em relação ao percentual de gênero, por entender que as provas dos autos não seriam suficientes a ensejar um juízo condenatório. Em razões recursais, o recorrente sustenta que as candidatas Rosimara Paniduque Soares e Cíntia Milene da Silva Oliveira não realizaram atos de campanha desde o deferimento do seu registro de candidatura, confirmando a tese de que foram incluídas com o propósito único de alcançar o percentual mínimo de gênero, legalmente exigido nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Requer ao final seja dado provimento ao recurso interposto para reformar a sentença subjulgada, sendo reconhecido o alegado abuso de poder, fraude na composição da lista dos candidatos. Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do presente recurso e eu incluo 2 itens do meu relatório, que é a questão de ordem apresentada pelos recorridos, alegando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e, por conta disso, a decadência, e também agora o parecer do eminente doutor Pedro, manifestando-se em relação à questão de ordem pelo seu não acolhimento. Considerando o inciso 3 do artigo 44 do regimento interno dessa Corte, encaminhei os autos à douta revisora. É o relatório, senhor presidente. Relatado, ouça a douta Procuradoria. Ratifico, senhor presidente. Ratificado, retorno a palavra.
Então, senhor presidente, eu passo a apreciar a questão de ordem, de decadência. Inicialmente, é necessário enfatizar que na data de ontem recebi em gabinete a petição de protocolo número 11889 de 2019, oportunidade na qual os recorridos, através de seu advogado constituído, suscitam questão de ordem quanto à ocorrência de decadência na presente demanda. Sendo o Instituto da Decadência em matéria de ordem pública, prudente analisá-lo em sede de preliminar. Desta forma, insta a salientar que a discussão acerca da suposta fraude no cumprimento da cota de gênero exige a participação de todos os integrantes da chapa da coligação proporcional, vez que eventual reconhecimento de fraude implica na cassação do registro ou diploma de todos os candidatos que foram diretamente beneficiados pelo ato ilícito, na medida em que viabilizou o deferimento do registro demonstrativo de irregularidade de atos partidários, o DRAP, da coligação em comento. Em caso, em consulta ao registro dos candidatos inseridos no DRAP da coligação, adiante trivelato não pode parar, pude constatar que não compuseram o polo passivo desta ação José Fernandes de Souza, Giglioli Noara Paio e Wellen Daiane de Campos Ferreira. Como se vê, os autores não incluíram no polo passivo do presente feito todos os candidatos que compõem a chapa proporcional envolvida na alegada fraude eleitoral, de modo que a solução mais correta seria reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir da petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem para que os autores providenciassem o aditamento da inicial para incluir e requerer a citação dos supracitados candidatos. Contudo, essa providência não é cabível, visto que já transcorrido o prazo decadencial para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, qual seja 15 dias contados da diplomação. Eu cito aqui precedentes, até o primeiro da minha relatoria, mas cito aqui diversos outros precedentes, senhor presidente, e sem mais delongas, eu estou acolhendo a questão de ordem para julgar extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. É como voto. O processo conta com revisão. Doutora Vanessa. Senhor presidente, eu tive vista dos autos e analisei toda a questão de mérito e não me chamou a atenção essa particularidade, porque a princípio me parecia que todos estavam compondo, né? E até porque nós fizemos uma triagem ano passado e todos esses que a gente verificou que não estava... esse passou. E aqui... Peraí. Só estou confirmando... se eles não tiveram o registro deles indeferido. Será que não foi isso, doutor? O senhor chegou... Olha... Doutora Vanessa, se Vossa Excelência quiser, eventualmente, melhor analisar com mais calma... Não, Vossa Excelência conferiu, né, a questão da chapa, então eu estou de acordo. Como vota, doutor Mário Cono? Acompanho. Doutor Luiz Bortolucci? Acompanho, relator. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanho. Doutor Marilson? Acompanho. Também acompanho precedentes do tribunal nesse sentido, então... O resultado, o tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada e reconheceu a decadência do direito de propor ação em virtude da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, julgando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, em dissonância com o parecer ministerial. Doutora Vanessa, da relatoria de Vossa Excelência, o 2.6 é o processo 6036, é uma prestação de contas do Partido Verde de Mato Grosso. Trata-se de prestação de contas anual de partido político, relativos ao exercício 2014 do Partido Verde. A CCIA apresentou relatório técnico preliminar, folha 115 e 122, onde foi informado que no exercício de 2014 não houve recebimento de recursos do fundo partidário.
A agremiação e seus responsáveis foram intimados a se manifestar acerca do relatório preliminar, todavia quedaram-se silentes. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, ponderando pela desaprovação das contas. A adouta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Esta relatora determinou nova intimação dos requerentes para que se manifestassem acerca do parecer conclusivo. Contudo, mais uma vez, eles optaram por deixar transcorrer o prazo em habeas. É o relatório. Moça Procuradoria? Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retorna a palavra, doutora Vanessa. O julgamento da presente prestação de contas anual do PV, no seu mérito, deve ser feito à luz das disposições da Resolução TSE número 21.841, em razão de expressa determinação do inciso 1, parágrafo 3º do artigo 65 da Resolução TSE número 23.546. De início, é necessário ressaltar que, além da apresentação da peça inicial da prestação de contas, oportunidade na qual a agremiação deveria ter trazido todos os documentos indispensáveis à sua análise, o PV de Mato Grosso e seus representantes legais ainda tiveram 2 outras chances para manifestação nesse processo, pelo que se vê que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados. Ainda assim, segundo a CCIA, conforme os pareceres técnicos de folhas 115, 122, 153 e 154, restaram não sanadas as seguintes irregularidades. Item 3. A prestação de contas foi apresentada em 5 de maio, fora do prazo legal. Item 4. O balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de lucros ou prejuízo, de patrimônio líquido e de origens e aplicação de foram assinados somente pelo presidente e contador, sem assinatura do tesoureiro da agremiação. Item 4.2. O parecer da comissão executiva foi apresentado em branco. O livro diário foi apresentado nos autos de volume principal, não tendo sido criado um anexo para o livro diário, que impede de verificar se os lançamentos foram realizados em ordem cronológica. Item 4.3. A agremiação teve receitas e despesas registradas na sua prestação de contas relativas às eleições gerais de 2014, e tal movimentação financeira deveria ter sido ao menos informada nessa prestação anual de contas. Portanto, diante de tais impropriedades não regularizadas justificadas pelo partido, é de se aplicar na espécie a regra da linha A do inciso 3 do artigo 24 da Resolução TSE número 21.841, que impõe a desaprovação quando constatadas falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas. Com essas considerações, em sintonia com o parecer técnico da CCIA e também com a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas anuais do Diretório Regional do Partido Verde, referentes ao exercício 2014, pelo que determina a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses, com fundamento no inciso 4, artigo 28, TSE número 21.841. É como voto, senhor presidente? O voto da eminente relatora é bem claro. Algum voto em sentido contrário? Resultado: o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Verde referente ao exercício 2014 nos termos do voto da doutora relatora e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, de Vossa Excelência, tem um embargo de declaração que é o 1.6, PJE 0601-154. Embargante José Roberto Bolognês. Cuida-se de embargos de declaração oposto por José Roberto Bolognese em face ao acórdão 27.154, que julgou como não prestadas as contas de campanha do embargante referentes às eleições de 2018. O embargante afirma que houve equívoco no julgamento da presente conta como não prestadas, haja vista que no curso do processo não ficou claro a intimação dirigida ao candidato que o mesmo deveria prestar contas. Assim, pleiteia que o acórdão que julgou as contas não prestadas seja anulado com vista a oportunizar a parte se manifestar sob a omissão do dever de prestar contas. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes. Devidamente chamado, o Ministério Público que atua no feito apenas como fiscal da lei, portanto, não se manifesta quanto ao mérito dos embargos. É como voto, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. O relatório não tem parecer. Pode.
Os declaratórios são tempestivos, posto que opostos dentro do tridor legal nos termos do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, conforme atesta a certidão ID 117.067/22. Portanto, com êxito do recurso, eis que tempestivo e dirigido a pronunciamento judicial de conteúdo decisório. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão existente na decisão ou corrigir erro material, nos termos do disposto no artigo 1022 do CPC. Assinalo previamente que o que vislumbra no presente caso pretensão de se rediscutir a causa, o que não se admite nos rigorosos limites dos embargos. Não há omissão, obscuridade, nem tampouco contradição no acordo recorrido. Se há discordância em relação a razões de decidir do voto, o caminho para a modificação não é a presente via. Afirma o embargante que houve equívoco no julgamento das presentes contas como não prestadas, haja visto que no momento que o candidato foi intimado pessoalmente para prestar contas e regularizar a representação processual, não restou claro para este que deveria se manifestar sob a omissão do dever de prestar contas. Em decorrência disso, o candidato somente regularizou a deficiência da capacidade postulatória, a ausência de procuração, mantendo-se inerte quanto ao dever de prestar contas. Nessa linha de cognição, o recorrente pleiteia que os embargos sejam acolhidos para anular a deliberação contida no acordo embargado, a fim de oportunizar a parte a se manifestar sob a omissão do dever de prestar contas, cumprido-se, dessa forma, o requisito da notificação contido no artigo 30, inciso 4º da Lei 9.504/97. Em verdade, a argumentação do embargante aponta um suposto erro no curso do processo, ou seja, o chamado improcedendo, que significa um desacerto do juiz ao conduzir o andamento do feito, prejudicando assim seu caminho normal. Ainda que eventualmente existente, é inviável de ser afastado nesta via recursal, por implicar a reabertura da discussão. Ao alegar o erro improcedendo, consistente em suposta ausência de notificação do candidato para prestar contas, o embargante visa rediscutir o mérito da decisão para então anulá-la, sem, contudo, mostrar contradição, obscuridade ou omissão no acórdão, requisitos autorizadores dos presentes aclaratórios. E nesse sentido, eu apresento um julgado. Com essas considerações, voto pela rejeição dos embargos de declaração, visto que, inexistente no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. É como voto. Você está rejeitando os embargos. É porque não há contradição, omissão ou qualquer razão que justifique o ataque aos embargos, ao acordo. Algum voto em sentido contrário, ministro? O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator. Doutora Vanessa, é o PJE 0601-288, é uma prestação de contas. O requerente aqui é Túlio Aurélio Campos Fontes. Trata-se de prestação de contas do candidato Túlio Aurélio Campos Fontes, o qual concorreu ao deputado estadual nas eleições de 2018. O parecer conclusivo da CCIA foi no sentido de desaprovar as contas, tendo em vista as seguintes irregularidades não sanadas pelo candidato. Item 3.3 da despesa: divergência de valores de despesas constantes nas prestações de contas quando comparadas com aqueles constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidos mediante confronto com notas eletrônicas de gastos, a violar o disposto no artigo 56, inciso 1, a linha G, da Resolução TSE número 23.553, no que se refere ao fornecedor Autoposto Sarita. A prestação de contas apresenta as notas fiscais, as quais, somadas, perfazem a quantia total de R$ 49.690,62, emitidas pelo citado fornecedor. Todavia, a base de dados da Justiça Eleitoral aponta que o referido autoposto, entre serviços de combustível e água, emitiu notas fiscais, as quais, somadas, perfazem a quantia de R$ 66.984,65.
razão pela qual subsiste uma diferença de R$ 17.294,03 no tocante ao registro das despesas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas apresentadas. É o relatório. Eu ouço a douta Procuradoria. Ratificado pela aprovação com ressalva, senhor presidente. Ratificado. Retorno a palavra. No meu sentir, assiste razão ao entendimento da douta Procuradoria Regional, pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas de campanha do candidato Túlio Aurélio Campos Fontes. De início, ressalto que não há apontamento de qualquer irregularidade quanto à utilização de recursos advindos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, razão pela qual não existe nenhuma obrigação de devolução de valores ao erário. Ainda, no que diz respeito às principais informações a serem apresentadas, aquelas cuja importância é ressaltada pela legislação eleitoral, conclui-se que o candidato cumpriu com suas obrigações. Se não vejamos, não houve doação de fontes vedadas, não houve doação de origem não identificada, não houve despesa proibida e ou não autorizada em lei. Não houve extrapolação do limite global de gasto permitido, todos os recursos financeiros em espécie transitaram pelas contas bancárias específicas, não houve sobras ou dívidas de campanha. A irregularidade remanescente, conforme relatado, diz respeito à diferença contábil de R$ 17.294,03, quando comparadas as notas fiscais apresentadas na prestação de contas e aquelas obtidas na base de dados da Justiça Eleitoral, sendo que todas as notas, em ambos os casos, dizem respeito ao mesmo fornecedor, Alto Posto Sarita. Como bem afirmado pela douta Procuradoria Regional, o candidato teve despesas totais na campanha na ordem de R$ 647.670,30. Portanto, o percentual da irregularidade verificada é de 2,67% face ao total dos gastos realizados. Como tenho afirmado repetidas vezes, não é razoável conceder o mesmo tratamento jurídico a uma prestação de contas como esta, cuja única inconsistência não chega sequer a 3% das despesas relativas da campanha, com aquelas cujo candidato realiza uma manobra ilícita, deixando de apresentar peças fundamentais, como extratos bancários, e ainda utiliza o ardil para esconder recursos originários de fontes vedadas ou despesas ilegais. Trago o precedente. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, e fundamento no artigo 77, inciso 2 da resolução TSE número 23.553, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Túlio Aurélio Campos Fontes. É como voto, senhor presidente? Aprovada com ressalva. Indago aos eminentes pares. Algum voto em sentido contrário? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto da doutora relatora em consonância com o parecer ministerial. Doutora Vanessa, ainda na relatoria de Vossa Excelência, mais uma prestação de contas, é o 0601.713. O requerente aqui é Gilvanete da Silva Thomas. Trata-se de prestação de contas de Gilvanete, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo MDB nas eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnações. A CCIA apresentou relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestações e documentos retificadores. Parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, tendo em vista as irregularidades apontadas nos itens 1.1, 2.1 e 6.1, conforme item 7 do parecer. A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer opinando pela desaprovação das contas. É o relatório. Douta Procuradoria. Ratifico pela desaprovação. Está ratificado. Tá. O órgão técnico indicou no item 1.1 que não foram apresentadas algumas peças obrigatórias pela prestadora. Nos termos do artigo 56. Não tá aberto, tá liberado, né? Tem que atualizar, eu acho, colocar o F5, né? F5.
Pronto. Tá. Após manifestações e apresentação dos documentos, restaram 2 irregularidades: a ausência de assinatura da candidata no extrato de prestação de contas e falta de documento de aceite do cronograma de pagamento por parte do credor. Esta última irregularidade é a mesma indicada no item 6.1. Tais irregularidades formais por si só não comprometem a confiabilidade das contas. Quanto à ausência de aceite formal por parte do credor acerca da assunção da dívida de campanha no valor de R$6.000, merece registro o apontamento feito pela Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que o credor é o escritório de contabilidade responsável pela elaboração da presente prestação de contas, o que faz presumir a sua ciência e aceite quanto à assunção da dívida em questão. Portanto, passivo de ressalva à irregularidade. No item 2.1, a CCIA identificou omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Instada, a candidata informou ter trazido as notas fiscais número 40 e número 269 relativas às despesas indicadas no relatório. Ocorre que, apesar do aludido a nota fiscal 40, em nome do fornecedor Durvalino Cecílio Frutoso da Silva, no valor de R$5.000, não foi localizada nos autos. Destaque-se que a existência de despesas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, que, contudo, não foram identificadas na prestação de contas da candidata, não enseja por si só a desaprovação das contas, desde que representem percentual ínfimo em relação ao contexto de campanha. Porém, este não é o caso, já que os gastos omitidos no valor de R$5.000 representam 14,6% do total de despesas contratadas. Por fim, peço vênia para discordar da Procuradoria Regional Eleitoral quanto à necessidade de devolução dos valores correspondentes às despesas omitidas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou no sentido de que, se a despesa foi omitida, também o foi a correspondente receita, de maneira a se concluir que se trataria de recurso de origem não identificada que transitou à margem da contabilidade oficial, de maneira que os valores deveriam ser devolvidos ao erário, nos termos do artigo 34 da Resolução TSE número 23.553. Artigo 34. Os recursos de origem não identificadas não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União. Todavia, entendo que a determinação do artigo 34 diz respeito tão somente àqueles recursos comprovados que efetivamente ingressaram na campanha cuja origem não foi identificada, daí a necessidade de devolução. Da forma como aduzido pelo parquet, haveria que se presumir que a origem do recurso que quitou a despesa que não foi registrada não está identificada. O fato é que o artigo 34 não é aplicável à omissão de despesas, mas sim à ausência de comprovação da verdadeira origem de uma receita, de maneira que a interpretação ou aplicação extensiva do dispositivo por mera presunção é incabível. Com essas considerações, em parcial harmonia com o parecer ministerial e com o fundamento no artigo 77, inciso 3, da Resolução TSE número 23.553, julgo desaprovadas as contas de campanha da candidata Gilvanete da Silva Thomas, referente ao pleito de 2018. É como voto, senhor presidente. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário? Pois não, doutor Mário. Eu sei que se criou a jurisprudência por percentagem do total, e tanto que a doutora Vanessa é bem clara em dizer aqui que essa despesa chega a 14%. No entanto, o valor é tão ínfimo, são R$5.000 por uma campanha. Eu sei que eu estou inovando, mas eu vou aqui discordar para entender que esse valor ele é ínfimo não em razão da percentagem, mas é ínfimo em relação a qualquer campanha que se pretenda no campo eleitoral.
já que você não consegue fazer uma transformação, modificar um pleito eleitoral por causa de R$5.000. Então eu vou aprovar com ressalvas essa. Alguém quer se manifestar? Fica então por maioria, ok? Tribunal, por maioria, desaprovou as constas da candidata nos termos do voto da douta relatora em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento, também da doutora Vanessa, mais uma prestação de contas, é 1.10 do PJE, é o 0601-172. O requerente aqui é o Lídio Barbosa. Esse é candidato a cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Trata-se de prestação de contas do candidato Lídio Barbosa, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Avante nas eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A CCIA apresentou relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação e documentos retificadores. Parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, tendo em vista irregularidades apontadas no item 3.1, 3.2 e com item 5 do parecer, os quais dizem respeito à omissão de gastos de campanha. Ponderou-se ainda pela devolução de R$ 81,58 para a agremiação estadual respectiva em razão do direito de uso da sobra de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela aprovação com ressalvas, bem como pelo recolhimento da receita de origem não identificada do valor de R$ 1.812,44, utilizado para pagamento de despesa não contabilizada aos cofres do Tesouro Nacional, e também recolhimento das despesas contratadas e não utilizadas, sobras de campanha no valor de R$ 82,98. É o relatório, senhor presidente. Participo manifesta, Procuradoria? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorno a palavra. As minúcias das irregularidades indicadas no parecer técnico serão detalhadas abaixo. Item 3.1. O parecer do órgão técnico identificou, no item 3.1, que houve omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante o confronto com as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Item 3.1.1. Dentre os dados existentes na base de dados da Justiça Eleitoral, havia 48 notas fiscais relacionadas a gastos com combustíveis, cujo fornecedor era Pan-Americano Alto Posto Cuiabá, resultando em um valor total de R$ 16.905,60. O candidato justificou que acordou com o posto que esse iria fornecer o combustível de forma antecipada, entregando os tickets e recebendo cheque de pagamento para quitação futura, tendo sido geradas as notas do total do quantitativo. Porém, a cada quantidade de ticket, o posto gerava uma nota fiscal fracionada no consumo de combustível lançado nas bombas de abastecimento para fechamento do caixa, gerando duplicidade de tais notas. Sustentou assim que o valor total das notas fiscais com produtos adquiridos e pagos lançado no SPCE equivale ao das notas fiscais indicadas como omissas pela CCIA, fracionadas. Analisando as notas fiscais apresentadas na prestação de contas, estas abrangem praticamente todo o valor das notas fiscais apontadas como emitida pelo órgão técnico, de maneira que as alegações do candidato têm consistência. Assim, anula o composicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, pois a diferença entre o valor integral declarado como despendido como combustível e a soma das notas fiscais fracionadas de consumo é cerca de 1,40 de saldo, que se justificaria em razão do preço do combustível ser composto de 3 casas decimais.
Também concordo com o fato de que o número das notas fiscais supostamente omitidas são posteriores às notas fiscais declaradas, o que confirma a tese do candidato de que a compra do combustível ocorreu de forma antecipada, cujo quantitativo contratado era fracionado em tickets, os quais, quando utilizados, gerava-se uma nota fiscal de consumo, uma nova nota fiscal. Quanto à diferença de 1,40, tal valor deve ser equiparado à sobra de campanha e, por essa razão, recolhido aos cofres do Avante. Item 3.1.3. O relatório técnico conclusivo também indicou que poderia haver omissão de gastos em razão da nota fiscal número 11, existente na base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 5.300, cujo fornecedor é Carla Patrícia Antunes Silva. O candidato aduziu que foi solicitado o cancelamento da nota, vez que os serviços de som, palco, luz e painel de LED não foram executados por ter sido detectado que o CNPJ está em situação cadastral baixada junto à Receita Federal, desde 1/2/2018, porém, continuando ativa junto ao ISSQN da Prefeitura de Cuiabá. O órgão técnico informou que, apesar do candidato ter apresentado a referida nota fiscal de Carla Patrícia Antunes e o extrato da Receita Federal em que consta o CNPJ do fornecedor como registro cancelado, não comprovou que realizou o pedido junto ao fornecedor para proceder ao cancelamento da nota fiscal, de maneira que a ocorrência não teria sido sanada. Como pontuado pela PRE, é crível a alegação do candidato de que o serviço indicado na nota não foi realizado, vez que apresentou a nota fiscal número 12, no valor de R$ 5.252, emitida em 12 de setembro de 2018, referente à contratação de serviços de som, palco, luz e painel LED com o fornecedor Amarildo Daniel Borges, ou seja, diz respeito ao mesmo serviço da nota fiscal número 11, com valor aproximado e foi emitido um dia depois. Assim, resta afastada a suspeita de omissão de gastos, item 3.1.4 e 3.1.6. Em relação à nota fiscal número 67797, de R$ 1.512, Castro e Carvalho, e a nota fiscal número 614, de R$ 300, da Editora Rosa, é constante na base de dados da Justiça Eleitoral, mas não na prestação de contas do candidato, este argumentou que não reconhece os fornecimentos dos produtos das referidas notas, tendo solicitado ao fornecedor esclarecimentos e cancelamento das notas. O órgão técnico entendeu por não sanada a irregularidade, tendo em vista que o candidato não apresentou o documento comprovando que solicitou o cancelamento das notas. Concordo com a CCIA, pois não há nos autos elementos que possam convencer de que não ocorreram as referidas prestações de serviço, além de o mesmo não ter comprovado o pedido de cancelamento das notas. Anoto que, como bem pontuado pela PRE, a empresa Castro e Carvalho consta dos autos como fornecedora da campanha do candidato, de maneira que não haveria óbvio a comprovação do erro na emissão da nota fiscal por parte do fornecedor. Portanto, as despesas em questão não foram comprovadas. Destaque-se, todavia, que a existência de despesas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, que, contudo, não for identificada na prestação de contas da candidata, não enseja por si só a desaprovação das contas, desde que representem percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha. Este é justamente o caso dos autos, pois os gastos omitidos irregulares somam em 1.812, representando 0,77% das despesas contratadas. E, por fim, peço vênia para discordar da Procuradoria Regional Eleitoral quanto à necessidade de devolução dos valores correspondentes às despesas omitidas. Aí aqui eu trago aquele mesmo argumento que eu trouxe no outro voto, né, que eu não equiparo a recurso de origem não identificada. De forma como aduzido pelo parquet, haveria que se presumir que a origem do recurso que quitou a despesa não está identificada. Item 3.2. De acordo com o órgão técnico, foram contratadas despesas com impulsionamento de conteúdos no valor de R$ 6.000 pela empresa Adiem Brasil Limitada. Contudo, tem-se uma única nota fiscal emitida pelo Facebook para o candidato em questão no valor de R$ 1.513,91.
Assim, solicitaram-se esclarecimentos sobre a diferença de prestação de serviços no montante de R$ 4.486 pagos com recursos da conta bancária de doação de campanha, bem como a apresentação de documento discriminando o serviço realizado. O candidato afirmou que as contratações de impulsionamento do Facebook através da ADIEM foram no total de R$ 4.000 pagos através de boletos bancários nos dias 10 e 12 de setembro, nos valores de R$ 2.000 cada, totalizando R$ 4.000. Com a entrega das notas fiscais de números 4458775 e 054132, foram utilizados em impulsionamento o valor total de R$ 3.918,42, conforme relatório do Facebook, ficando uma diferença, crédito, no valor de R$ 81,58. Ao final, a CCA opinou no sentido de que o candidato recolha à direção estadual respectiva o valor de R$ 81,58 o direito de sobra, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.553. De fato, os créditos relativos aos serviços contratados e não utilizados, no importe de R$ 81,58, devem ser recolhidos aos cofres do partido político por se tratar de sobras de campanha. Da aprovação com ressalvas. No que diz respeito às principais informações a serem apresentadas perante essa justiça especializada, aquelas cuja importância é ressaltada pela legislação, conclui-se que o candidato Lídio Barbosa cumpriu com suas obrigações legais, se não vejamos. Não houve doação de fontes vedadas, não houve despesa proibida, enfim. Os gastos omitidos e irregulares representam 0,77% das despesas contratadas, sendo ínfimos de maneira que não há comprometimento à lisura dos dados contábeis escriturados. Destaca um precedente que peço vênia para não lê-lo. Com essas considerações e com fundamento no artigo 77, inciso 2, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato Lídio Barbosa referente ao pleito de 2018 e determino ao candidato que promova o recolhimento das despesas contratadas e não utilizadas, sobras de campanha no valor de R$ 82,98 aos cofres do partido político a qual encontra afiliado. É como voto, senhor presidente? Doutor Maricona? Acompanho. Os demais também acompanham? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Desembargadora Maria, você tem aquela questão agora da revisão do eleitorado? Podemos fazer em bloco? Eu só vou fazer o pronunciamento, a chamada de quais seriam. 1.12 é um PJE 0600-206, é o revisão de eleitorado de Nova Chavantina. Tem o 1.13, revisão do eleitorado da zona eleitoral de Guarantã do Norte. É o 0600-195. 1.14, PJE 0600-204, revisão eleitorado da zona eleitoral de Cáceres. 1.15, PJE 0600-205, revisão de eleitorado também de Pedra Preta. E o 1.16 é o PJI 0600-210, revisão do eleitorado de Barra do Bugres. Todos da relatoria de Vossa Excelência que está com a palavra. Pois não, em todos esses casos, citados um a um por Vossa Excelência, o parecer ministerial foi pela homologação diante da regularidade dos trabalhos de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. E então eu estou aqui concluindo por homologar. É de ser homologada a revisão de eleitorado se regulares os seus trabalhos. Eminentes pares, então o tribunal, por unanimidade, homologou as revisões do eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Nova Chavantina, Guarantã do Norte, Cáceres, Pedra Preta e Barra do Bugres, nos termos do voto da douta relatora e em consonância com o parecer ministerial. Há uma última proposição aqui, essa aqui da própria direção-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que é relacionada a uma resolução, e eu estou com a minuta aqui,
Essa resolução cuida dos atos preparatórios, a organização dos trabalhos pertinentes ao empréstimo de urnas para as eleições dos membros dos conselhos tutelares no estado de Mato Grosso. A cada 4 anos é necessário que se realize essas eleições e pelas resoluções, inclusive do TSE, que disciplina, nós temos que dar aqui o suporte, fornecimento de urnas e assessoria e empréstimo dessas urnas para que possam ser realizadas essas eleições dos membros dos conselhos tutelares pelas diversas comarcas do interior e também da capital do nosso estado de Mato Grosso. Não há nada de diferenciado, apenas nós estamos propondo aqui uma resolução, a 2329, que está em consonância com a resolução que vem do próprio TSE, que é 22685/2007. Não estamos, como dito, inovando em nada, apenas replicando aquelas determinações que já foram adotadas em resoluções anteriores, e eu gostaria de, então, submeter à apreciação dos senhores, e não havendo nenhum tipo de manifestação em contrário, eu estou fazendo um voto no sentido da aprovação, até porque nós temos uma certa urgência devido ao calendário eleitoral, que é bastante exíguo. Posso dar por aprovada, Juliette? Então, fica aprovada a resolução, a minuta, né, que vai ser, então, colhidas as assinaturas, se possível, hoje. Nós gostaríamos também de contar com essa colaboração. Um último assunto, o doutor Bortolucci fez um requerimento, né? Eu tenho um compromisso na Escola da Magistratura no dia 26, do qual eu... 26 é quarta-feira que vem, né? Não como me ausentar, que é na quarta-feira. Deixa eu só... confirmar para vocês. Perdão, que é dia 25. Tá. Dia 25 é uma terça-feira. Eu queria ver se Vossa Excelência e com a concordância dos demais colegas, se nós poderíamos transferir a sessão do dia 25, que é uma terça-feira, para dia 27, que é uma quinta-feira, se for possível. Dia 25 para dia 27. Então seria a de terça-feira que vem, da semana que vem, não é isso? Nós temos sessão terça e quarta, ficaria quarta e quinta. Quarta e quinta. É na quinta-feira. De 27? 27, só que às 13h30. Senhor presidente. Também, se não puder, eu posso vir permanecer no julgamento em que exige um quórum qualificado e em seguida seguir para lá e mantemos a mesma data, não há problema algum. E se porventura não for possível, eu também fique à vontade. Não. Eu não vou poder estar terça-feira também. É boa. Vou jogar para quinta-feira, dia 27. Tudo bem. Ela é às 13h30, está marcado. O doutor Mário Cone não tem muito interesse naquela sessão das 13h30, mas... Não. Mas então podemos dar por aprovada? Eu vou, porque na verdade eu tenho que fazer uma proposição, porque é PJE, eu vou fazer já no sentido de deferir e depois trago só para referendar, mas eu já gostaria de... Então fica designada a sessão da próxima terça-feira, que será mudada para quinta-feira da mesma semana, dia 27, né, doutor Bortolucci? Sim, senhor. Tá, estimador, mais uma coisa, apenas para expor aos colegas, como de costume, o CNJ ele propõe um prêmio relacionado à produtividade dos tribunais, e este ano a meta que qualifica essa premiação é julgarmos os processos distribuídos até 2015, julgarmos o máximo de número possível até o dia 31 de agosto de 2019. Então eu conclamo aos colegas, dentro do possível, vir com a assessoria, analisar qual a gama de processos até 2015, dentre os quais haveriam condições de se colocar em plenário até o dia 31 de agosto, que quanto mais votarmos, melhor será para o nosso tribunal. Distribuídos até 2015, senhor doutor. Nós somos hoje com uma cruzada, uma verdadeira cruzada aí em relação a essa questão de metas, né? Inclusive, eu gostaria de contar com a participação de todos os membros. Nós distribuímos aqui um questionáriozinho que faz parte também dessas tarefas aí com relação ao CNJ. E nós estamos aqui imbuídos no propósito de levantar a nossa qualificação perante o CNJ. E essa também é uma das providências que eu gostaria de contar
com a participação de todos, se possível, já na próxima sessão. É bastante rápido, né? Vocês viram, é um questionário bem simplesinho. Se puder fazer a devolução, nós agradecemos. Já respondeu? Então tá. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.